Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 22, o seguinte: Ouvindo-o Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes na vida nós nos encontramos em uma busca constante por algo que ainda não conseguimos identificar claramente, não é mesmo? Parece que apesar de todas as conquistas, de todo o esforço, de todos os bens que nós conseguimos adquirir, ainda há algo faltando. Às vezes sentimos que estamos à beira de uma grande realização, mas ainda assim a alma permanece inquieta. O vazio interior persiste, e aí passamos a buscar respostas em tudo que está ao nosso redor e ao nosso alcance. Em muitas ocasiões tentamos preencher esse vazio com mais trabalho, com bens materiais, com status, com sucessos temporários, mas no final, o que conseguimos? Nada além de uma sensação de que algo ainda está faltando, não é mesmo? A Bíblia nos traz uma história que ilustra perfeitamente essa sensação de vazio e a busca por algo mais profundo. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós encontramos a história de um jovem rico que, apesar de possuir grandes riquezas e ótimas qualificações, ótimas credenciais, ainda se via com uma dúvida inquietante sobre o seu destino eterno. Então ele resolveu procurar Jesus, desejando saber o que poderia fazer para alcançar a vida eterna. Ele era um jovem de boa índole, cumpria os mandamentos e parecia ter tudo o que alguém poderia desejar na vida. Entretanto, havia algo que ainda o perturbava. Ele sentia que, apesar de ter tudo, lhe faltava algo. Isso lhe gerava conflitos existenciais. O versículo 22 diz que, quando Jesus o ouviu, disse: ainda lhe falta uma coisa. Jesus foi direto e claro com ele. Mas o que faltava? A resposta que Jesus deu foi bem simples, mas desafiadora. Vende tudo quanto tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Olha, Jesus sabia que o homem estava preso ao que ele possuía. Ele era escravo de suas riquezas e aquilo que ele mais amava na terra o impedia de alcançar os céus. Apesar de ser obediente à lei, a sua vida estava ainda enraizada nas coisas materiais, e isso o impedia de viver plenamente a verdadeira missão que Jesus oferecia, ou seja, seguir o seu chamado para uma vida abundante e eterna. Bom dia. Bom dia. Deu certo? Certinho. Olha, Jesus estava, na verdade, confrontando aquele homem com o grande dilema de todos aqueles que buscam a vida eterna. Ele nos ensina que, para alcançarmos o que é eterno, precisamos abrir mão das coisas que nos prendem ao mundo. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A verdadeira vida eterna não se encontra nas riquezas temporárias deste mundo, mas na relação com Deus, na confiança em sua provisão e no seguimento do seu caminho. O grande desafio que Jesus lançou para aquele homem rico não era apenas sobre o ato de compartilhar os seus bens com os pobres, mas sobre o ato de libertar o seu coração das amarras que o impediam de seguir a Cristo plenamente.
Jesus sabia que aquele apego às riquezas estava criando uma barreira entre aquele jovem e a verdadeira felicidade. A felicidade que só se encontra em Cristo. Ele tinha tudo, mas vivia uma crise existencial profunda. Quantos não estão assim hoje também? Aqui o Senhor nos ensina que para segui-lo de forma verdadeira devemos carregar a nossa cruz e negar a nós mesmos a cada dia. Ele nos diz em Mateus 6, 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, depois venha e siga-me. Então não há meio termo neste caminho. Não há mal em ser bem-sucedido, ou em ter bens materiais, em ser rico. A Bíblia não condena a riqueza em si mesma, mas o que ela nos ensina é a questão do coração. Se o nosso coração estiver apegado às coisas deste mundo de tal maneira que nos impeça de desejar as coisas celestiais, aí sim, estaremos correndo um seríssimo risco de perder aquilo que é eterno. Em Efésios capítulo 2, no versículo 6, somos lembrados de que fomos levados a lugares celestiais em Cristo Jesus. Que significa que enquanto estamos aqui na terra, devemos viver com o olhar fixado nas realidades celestiais, sem nos apegar demais ao que é transitório, ao que é passageiro, ao que é aqui dessa terra. Se nós desejamos voar até o céu, precisamos ser mais leves do que a terra. Como alguém que carrega uma mochila cheia de pedras, será impossível voar alto. Da mesma forma, se o nosso coração está sobrecarregado com as coisas materiais, com as coisas seculares, com a busca incessante por bens temporários, não conseguiremos viver a vida abundante que Jesus nos propõe e nos oferece. Jesus nos chama a deixar as amarras do mundo para que possamos seguir o seu caminho, leves, livres. Em Mateus 19, versículo 21, Jesus nos diz que ao abrir mão dos nossos bens e apegos terrenos, encontraremos um tesouro no céu. Ele disse para aquele jovem, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás tesouro no céu. O tesouro que Jesus fala aqui não é algo que nós podemos ver ou tocar fisicamente, mas é a verdadeira paz, a verdadeira alegria que vem da certeza de que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus e que nosso destino eterno está garantido em Cristo Jesus. Ele, somente Ele, é o nosso verdadeiro tesouro. É o tesouro que nos traz a verdadeira felicidade e a verdadeira realização. O dilema que o homem rico enfrentou é o mesmo que nós enfrentamos todos os dias. Será que estamos dispostos a abrir mão das coisas que nos prendem a este mundo para seguir a Cristo com todo o nosso coração? Será? Jesus não nos chama para rejeitar tudo aquilo que nós temos, mas nos desafia a estarmos dispostos a abrir mão do que for necessário para estarmos mais perto dele. É isso aí. Simples assim. Pois bem, meus queridos irmãos, minha amada irmãs, a vida eterna que Jesus oferece exige de nós uma decisão, e é uma decisão diária. Para seguir a Cristo, precisamos aprender a negar os nossos próprios desejos e a vivermos de maneira que os nossos corações estejam voltados para o céu e não para as coisas da terra. Nós não podemos carregar o peso das riquezas, do orgulho e dos apegos materiais e esperar voar alto. Não. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que tudo o mais, as demais coisas, serão graciosamente acrescentadas por Ele. Que possamos também refletir sobre essa verdade. O que falta
para nós? O que precisamos ainda abrir mão para seguirmos a Cristo de todo o coração? O convite de Jesus continua sendo claro: vem e segue. Foi isso que ele disse para o jovem. Ele nos chama para uma vida plena e abundante, uma vida que vai além das coisas materiais, que se estende por toda a eternidade. Que possamos com coragem abrir mão do que nos prende ao mundo, para que tenhamos condições de seguir a Cristo com liberdade, com confiança e fé. Que o Senhor nos ajude a viver de maneira leve, com o coração focado no que é eterno. Deus nos abençoe. Que seu domingo seja maravilhoso, juntamente com a sua família. Grande abraço.